A questão do vídeo de hoje é se a personalidade da Arya melhorou ou não, do manhwa A Vilã Reverte a Ampulheta. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trouxe um assunto no improviso mesmo. Eu não fiz roteiro, era 1 da madrugada de ontem. Eu estava lendo A Vilã Reverte a Ampulheta e eu achei super necessário trazer esse vídeo. Então vai ser um desabafo sobre a personalidade da Arya, sobre o manhwa em si e sobre os webtoons que eu andei lendo nos últimos meses. Então, se você já gostou desse conteúdo, deixa um like nesse vídeo para apoiar meu trabalho e também já se inscreve no canal ativando as notificações, porque toda semana tem vídeo sobre esse mundo. E eu deixo aí a pergunta pra vocês: querem conversar sobre algum personagem? Comenta aqui embaixo que eu posso procurar sobre algum tema, né, relacionado a alguma polêmica sobre o próprio personagem pra trazer aqui pra gente bater um papo. Mas esse vídeo eu achei muito necessário trazer, porque se você me acompanha talvez há uns meses, ou se você até mesmo pegou algum vídeo que eu falava sobre a vilã Reverte a Ampulheta, pode saber que eu sempre falei mal da personalidade da Áurea. É como se eu não gostasse dela, eu via muitos defeitos que me incomodavam na hora que eu ia ler o manhwa. Se eu não me engano, eu fiz uns 3 vídeos no canal comentando sobre essa história, e nos 3 vídeos eu falei sobre a personalidade que eu não gostava da protagonista do manhwa. E hoje a gente vai conversar sobre por que isso aconteceu e por que eu disse aquelas palavras e se minha opinião mudou ou se continua do mesmo jeito. Porque o que aconteceu? Eu vi um vídeo no TikTok com algumas imagens assim, né, de A Vilã Reverte a Ampulheta. Me lembrou essa história que fazia muito tempo que eu não lia. Eu tinha lido até o capítulo 48 e eu vi que tinham atualizado mais de 70 capítulos. E aí eu falei que estava na hora de eu ir ler novamente essa história, e foi o que eu fiz, e fiquei assim até tipo 1h30 da madrugada lendo. Eu não terminei todos os capítulos disponíveis em português ainda, mas como eu já assim tô explodindo pra conversar com alguém sobre essa história, eu tive que gravar esse vídeo. A questão principal, se você não lembra do que eu falava da Arya, é que eu reclamava muito sobre a personalidade dela, principalmente porque no começo do manhwa ela tinha uma personalidade que ela usava os outros, ela usava qualquer pessoa que pudesse lhe representar algum lucro no futuro, sem se importar com os sentimentos dessas pessoas. Por quê? Porque o único objetivo dela era se vingar. Eu lembro que eu ainda falei uma frase do tipo: eu quero sobreviver, no caso da Arya, ela quer, mas ela quer muito mais se vingar, porque se ela puder se vingar e ainda se dar mal, tudo bem pra ela, porque ela se vingou. Então era essa a impressão que eu tinha daquela protagonista. Isso me incomodou principalmente com a amiga dela, que era a professora dela, e ela usando a professora, e a professora só querendo o bem da Arya, e a Arya só pensando no que ela podia ganhar com a professora. Então, nesse aspecto, eu não gostei da Arya, eu achei uma personalidade muito ruim, mas com os meses que passaram, por quê? Porque eu li essa história ano passado, e foi uma das primeiras histórias que eu li do mundo dos manhwas. Se eu não me engano, foi, assim, 20ª história, foi uma das primeiras realmente, e eu digo que uma das primeiras, porque se você pensar no número 20, ele já é um pouco avançado, mas eu acho que agora eu já tô nas margens de 400 manhwas lidos, mais ou menos. Eu ainda tenho que contar quantos manhwas eu já li, mas deve estar nessa faixa. Então você pensa 20 para 400. Tem muita diferença, tem muito caminho. E eu acho que a gente sempre muda, a gente sempre evolui, nossas opiniões também. Talvez faça 8 meses que eu leio o manhwa, mais ou menos. E com esses meses que foram passando, minha opinião também mudou, e várias outras coisas, formas que eu vejo o mundo. O primeiro ponto, e um desabafo grande com vocês, talvez vocês me entendam, talvez vocês achem ridículo da minha parte, eu não sei, tipo, tem pessoas e opiniões pra todos os gostos, mas como eu tô aqui pra desabafar mesmo, eu vou ser sincera com vocês. O que acontece? Eu leio histórias faz bastante tempo, talvez quando eu tinha uns 12 anos, uns 11 anos, eu não lembro. Foi no período em que estavam lançando Jogos Vorazes, e aí eu falei pra minha mãe que eu queria saber muito o que ia acontecer no último Jogos Vorazes, porque ia demorar 2 anos pra que eu soubesse o desenrolar da história inteira. E a minha mãe pegou e me deu o box de Jogos Vorazes, que inclusive tá aqui no cenário. Esses foram os primeiros livros que eu li. Os próximos livros que ela me deu foram A Seleção. E aí eu comecei aquela rotina de ler livros mais adolescentes, mais, né, Paula Pimenta. Então foram todos esses livros clichês que eu fui lendo. Só que eu tenho um problema, eu sou muito crítica em questão de histórias. Muitas coisas me desagradam e eu acabo não gostando tanto do livro ou não achando aquele livro muito bom, entendeu? Por mais que eu não fale mal de histórias, eu já falei pra vocês que eu não gosto de falar mal de histórias, é diferente de eu não gostar delas, entendeu? Porque eu não gosto de muitas histórias, mas não venho falar mal delas. Moralmente eu não me sinto confortável falando mal de histórias, porque afinal de contas eu não sou ninguém pra falar do trabalho dos outros. Mas isso não significa que eu gosto 100% das obras.
Então, pra vocês terem uma noção, como eu comecei com livros, tem muitos livros que eu não gosto. Outro contato que eu tive durante as histórias foi com a Turma da Mônica, e assim, o começo da Turma da Mônica era muito boa, mas a partir, assim, da 80, mais ou menos, eu acho que as histórias foram decaindo, então tem muitas coisas que eu não gostava da Turma da Mônica. Eu lia muito livro, né, de fantasia, principalmente romântica, muita Turma da Mônica. Eu assistia bastante filmes e confesso que os filmes, assim, é uma coisa que hoje em dia eu assisto o mínimo possível. Séries também entrou nesse patamar, porque é tão repetido, um roteiro tão igual que pra mim já saturou demais e eu não consigo ver, principalmente filme adolescente, romântico, dos Estados Unidos, hollywoodiano. Não vai, não consigo. Tipo, nem que seja da Netflix também, porque a Netflix anda lançando vários filmes. Não suporto, não gosto. Porque eu acho muitos defeitos, muitos erros no roteiro, a história não faz sentido ou ela não parece real. Outra experiência que eu tive mais ou menos em novembro do ano passado, porque eu comprei o meu Kindle, foi assinar, né, o Kindle Unlimited e começar a ler livros nacionais. Eu tinha a esperança de gostar dos livros nacionais e não estou generalizando, mas pelo menos os livros que eu li, eu achei muitos erros no sentido de contar uma boa história. Talvez a ideia, a criatividade da pessoa fosse interessante. Só que aquele negócio, as pessoas elas sabem ler histórias, elas não sabem escrever histórias. Você precisa estudar. E pra vocês terem noção do que eu tô desabafando literalmente com vocês, eu não sou especialista em histórias, mas eu estou falando a minha experiência e como eu vejo a contação de histórias. Então eu sempre tive na minha cabeça a barreira do eu vou ler uma quantidade de livros, eu não vou gostar. E dentre esses livros, talvez assim, tipo, dentro de 10 livros eu gosto de um. Então essa sempre foi a minha crença limitante ao ler, ao consumir, ao assistir histórias, sejam elas livros, sejam eles quadrinhos, séries ou filmes. Eu sempre tive esse negócio na minha cabeça de porque eu ser tão crítica, eu não vou gostar 100% de uma história porque eu sempre vou achar um erro. Eu sempre vou achar algo que não bate, que parece irreal. E como eu cultivei essa descrença por vários anos da minha vida, vocês acham que foi diferente quando eu fui ler webtoons? Não. E quando eu fui ler manhwas, eu achei que eu ia ter esses mesmos problemas, do tipo, são histórias bem contadas para a maioria das pessoas, mas que eu vou achar algum erro e eu não vou amar essas histórias, eu não vou, sabe, idolatrar elas. Vai servir para que eu passe meu tempo, como eu fiz durante todos os meus anos aí consumindo histórias, porque eu posso não gostar das histórias, mas eu não vivo sem elas. Então é meu vício, sabe, minha droga, morro sem elas. Posso, assim, passar muito mal com elas, mas não fico sem. E aí eu achei que eu ia ter essa percepção quando eu fosse ler essas histórias de origem coreana do mesmo jeito que eu tinha lendo as brasileiras, lendo as europeias, lendo as estadunidenses, né, aí as potências aí que a gente mais conhece, que tem as histórias, né, famosas aí, Londres, Estados Unidos, enfim. Mas depois de tantos meses lendo esses manhwas, eu percebi que eles sabem contar uma boa história. Mas sabem mesmo. Eu, assim, fiquei pasma em algumas histórias, porque eu percebia coisas do tipo, nossa, parece uma referência àquilo. Nossa, será que eu duvido desse personagem? Nossa, eu senti algo que me remeteu ao meu passado. E aí eu pensei que no começo fossem coisas aleatórias, coisas que um bom escritor poderia ter colocado. E aí eu só fui me dar conta que essas coisas foram colocadas nos manhwas não aleatoriamente, mas de propósito, porque os escritores são bons. E aí a minha crença limitante de que os manhwas que eu fosse lendo não fossem tão bons foi morrendo, eu fui percebendo o quão maravilhosas, e não no sentido da criatividade, mas do quão bem escritas elas são. E A Vilã Reverte a Ampulheta é um caso, e eu queria trazer pra vocês, não digo que é um defeito meu, talvez uma crença limitante, eu não vejo como um defeito porque é da minha personalidade, e eu gosto de ser assim, porque é assim que eu vejo o mundo e é assim que eu me identifico. Tem pessoas que elas amam jogar videogame, tem pessoas que amam, sei lá, adrenalina, pular de um penhasco. Eu amo ler histórias. Puxando pra personalidade da Arya, a primeira coisa que eu queria comentar é que a história é tão boa, que eles fizeram aquilo com a Arya pra que ela evoluísse como personagem e se transformasse e tivesse um arco do personagem. Porque todo mundo muda, todo mundo erra. E no começo da história é o que acontece, é o que o autor vai trabalhar no personagem. Porque à medida que eu fui lendo os capítulos, chegando, né, nos 60, 70, a gente vê a evolução do personagem. E a gente vê que agora ela começa a se importar, ela começa a se questionar. E não é assim, pá, sabe? Não é drástico. É uma coisa que vem aos poucos. Vem assim no sentido de, eu vou usá-lo. Daí ela para assim, usá-lo?
mas eu não quero usá-lo. E aí ela começa a se questionar e começa a ter sentimentos e começa a admitir que ela gosta e que ela não quer usar. Isso me encanta, gente, tanto. Tanto que, assim, me deixa com o coração quentinho e com uma espécie de, assim, sentimento que, sabe, me completa. E eu gosto demais de histórias que são bem trabalhadas, de histórias que o autor pensa, sabe? E que a gente sente emoção na hora que a gente tá lendo e, assim, eu posso ter falado mal da Arya, não me arrependo de ter falado mal, porque naquele momento era o que eu tava sentindo, mas hoje não é mais. Porque, assim, é uma personagem que evoluiu tanto, mudou tanto, e é tão bom ler uma história assim. Então, quem sempre gostou da Arya Recente deve agora adorá-la, amá-la, colocá-la num pedestal aí, porque ela vale a pena, é um personagem muito bom. Outra coisa que talvez tenha mudado nos meses em que eu fui lendo as histórias, tanto por evolução de pensamento ou por mudança de personalidade, não sei, é uma coisa que eu abri mais meu coração para protagonistas que não sejam tão boazinhas ou que não sejam a figura de uma heroína, sabe? Quando a gente tem aquela cabeça fechadinha do roteiro mesmo de uma história, mesmo que você não perceba que é a configuração padrão de um herói, se a gente no primeiro momento entra em contato com um herói que não é bem um herói, talvez você estranhe, entendeu? Mesmo que você não perceba, é seu subconsciente que tá te dizendo que tem alguma coisa errada com aquela história. E aí, à medida que você vai lendo mais histórias assim, você começa a entender que aquilo é normal, que aquilo não é diferente e que aquilo pode acontecer. Por exemplo, histórias onde a protagonista feminina é forte e até mesmo se envolve com vários homens. Assim, tem gente que não gosta do Aranha Reverso, mas eu gosto do Aranha Reverso porque ele tem aquela questão de que a mulher pode fazer a mesma coisa que os homens no sentido da sua castidade e pureza, sabe? É uma coisa que foi ensinada pra menina que ela não pode, mas quem disse que ela não pode? A sociedade, entendeu? Só que a sociedade manipula você dessa forma. Então quando você abre tua cabeça pra outras ideias, você consegue se libertar dessas amarras que a sociedade coloca em você. Eu acho que foi isso, gente. Eu falei. Não tem roteiro nenhum. Meu computador... Meu Deus, meu computador tá acabando a bateria. Mas ele tá aqui ligado só por causa da ring light. Eu fiz uma volta no mundo pra explicar pra vocês sobre a questão, né, da minha crítica, de por que eu sou uma pessoa tão crítica, ou pelo menos eu me considero, né. Claro que eu não sou expert nesse assunto, mas a gente vai crescendo e evoluindo com o tempo e nossas opiniões também. Tá bom? Eu espero você pro próximo vídeo, então eu fui!